Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais uma jornada de Marcão na História. Continuando a nossa saga sobre a Grécia Antiga, pedindo o seu like e a sua inscrição no canal. O objetivo é alcançar 1000 inscritos. Estamos a caminho, mas preciso da sua inscrição. Olhe só, continuando então a Grécia Antiga. Grécia Antiga, período arcaico, continuação, parte 4. Novamente, o professor vai lembrar. Nós temos uma expressão para a Grécia. Eu posso chamá-la de Hélade. Eu posso chamar os gregos de helenos. E eu posso chamar a civilização grega de civilização helênica. Como eu já repeti nas postagens anteriores, é tudo a mesmíssima coisa. E vou lembrá-los todo o início de uma nova postagem justamente para que a gente não cometa esse erro. Olha só, o que nós vamos ver? No período arcaico, lá na primeira postagem, eu falei sobre Esparta. Agora eu vou falar sobre Atenas, as principais cidades e estados da Grécia Antiga. Fundada pelos jônios, eles irão desenvolver o comércio marítimo, porque os jônios eram comerciantes. Ficarão situados na planície da Ática. Litoral extremamente recortado, e isso propicia bons portos. A cidade inicialmente foi construída na Acrópole, cidade alta. Depois eles descem da montanha e vão direto ao mar. Construíram na Acrópole, que era um platô numa montanha. O objetivo inicial era a proteção. Depois, mais tarde, eles passaram a construir os templos na Acrópole. E a cidade cresceu próxima ao litoral. Política. Eles irão desenvolver uma monarquia. Então terão um rei, e essa monarquia será aristocrata. São aqueles descendentes dos jônios, uma nobreza, é uma aristocracia, que cometia uma série de abusos. Formava-se aí uma elite que explorava aqueles que não se enquadravam no padrão determinado por eles de cidadania. Bom, Atenas sofre um processo de evolução. Vão surgir os legisladores, os reformadores. Quem é legislador elabora leis. Nós temos nossos legisladores no Brasil. A nível municipal, os vereadores. A nível estadual, os deputados estaduais. A nível federal, os deputados federais e os senadores. São os nossos legisladores. Eles fazem as leis. No caso aqui, os legisladores, reformadores, elaboravam as leis. Eles queriam acabar com o abuso da aristocracia. O abuso do poder dessa nobreza, na época da monarquia. Principais legisladores. Nós vamos citar 3 legisladores. Drácon, Solon e Clístenes. Drácon criou um sistema de leis extremamente rígidos. Leis escritas. Muito importante isso. Porque anteriormente se adotava o direito costumeiro. Eu quero que vocês entendam o seguinte: eles sabiam escrever, só que não tinham leis escritas, apenas leis costumeiras. Agora não, leis escritas, as chamadas leis draconianas. Só que tinha um problema muito grave. Eram leis extremamente rígidas e qualquer situação gerava a pena de morte. Por exemplo, para pequenos delitos como furto, o indivíduo era condenado à morte. É claro que chegou-se ao ponto em que não dava mais para obedecer às leis draconianas. Outro legislador importante, Solon. Solon acabou com a escravidão por dívidas. A Atenas chegou a 18 escravos para cada cidadão. Um absurdo. E quanto mais escravos, menos a economia gira. Porque não tem salário. Se não tem salário, não compra. Se não compra, o comércio não vende. Perceberam? Então Solon, de uma forma inteligente, acaba com a escravidão por dívidas. Outra coisa, divisão social. Não mais pelo grau de nobreza, nascença, mas pelo grau de riqueza. É a nossa divisão social hoje. Nossa sociedade é dividida pelo grau de riqueza. O Clístenes, ele criou a chamada democracia. A palavra demo quer dizer povo, cracia, governo.
o governo do povo, o poder do povo. Só que nós vamos ver que, mesmo Atenas sendo o berço da democracia criada por Clístenes, não existia uma democracia plena. Por quê? Olha só. Participava da vida política todo cidadão adulto maior de 21 anos. Até aí, sem problema. Mas o problema está nessa palavra aqui, ó, cidadão. Quem é o cidadão? É aquele indivíduo que tem os seus plenos direitos políticos e sociais. Era uma assembleia popular chamada de eclésia. Então eles participavam dessa assembleia para tomar as decisões do governo. Só que não participavam mulheres, estrangeiros. Na verdade, esses estrangeiros são chamados metecos. Eles foram viver em Atenas, pagavam impostos, serviam ao exército ateniense, eram obrigados a servir, mas não tinham direito de cidadania. E os escravos, né, até o momento que existiam, depois deixarão de existir, não participavam da vida política. Então eu posso afirmar para vocês o seguinte: não existia uma democracia plena em Atenas. Atenas foi o berço da democracia? Foi lá que surgiu a primeira vez essa expressão? Foi. Mas existia plenamente? Não. Praticamente apenas 30% da população se enquadrava nesse contexto. Olha só, o Clístenes cria também o ostracismo. O cara que estava criando uma série de problemas acabava banido por 10 anos da cidade de Atenas. Sociedade ateniense, os eupátridas, os cidadãos, a nobreza. Esses indivíduos eram os privilegiados, aqueles que participavam da democracia. Metecos, estrangeiros, foram viver em Atenas, filhos nascidos em Atenas, não eram considerados cidadãos, não participavam da vida política, mas pagavam impostos e serviam ao exército. E os escravos, prisioneiros de guerra por dívidas. Claro que depois de Solon, isso aí vai desaparecer. Né? Então vamos recapitular o resumão do Marcão. Vamos lá. Grécia Antiga, posso chamar de Hélades, os gregos de Helenos e a civilização grega de civilização helênica. Segundo período arcaico, continuação, parte 4. Atenas, fundada pelos jônios, desenvolvimento do comércio na planície da Ática. Litoral recortado com bons portos, comércio marítimo. Construído inicialmente na Acrópole, na cidade alta. Nós vamos ter inicialmente a monarquia, uma aristocracia, uma nobreza vai assumir o poder. Os legisladores vão surgir no período de evolução política de Atenas, os legisladores. Eles irão elaborar as leis. Principais legisladores, Drácon, que criou as chamadas leis draconianas, primeiras leis escritas, extremamente rígidas, pena de morte para pequenos delitos. Isso aí acabou criando uma situação insustentável para Drácon. Solon, fim da escravidão por dívida, para movimentar a economia de Atenas. Chegava a 18 escravos para cada cidadão. Divisão social pelo grau de riqueza, não pelo grau de nascença, não interessa se você é nobre ou não. Clístenes cria a democracia, participava da vida política de Atenas todo cidadão adulto maior de 21 anos. Na chamada Assembleia, Eclésia, mulheres, estrangeiros e escravos não participavam. Então eu afirmo para vocês, Atenas foi o berço da democracia, mas não existia uma democracia plena. Ele cria o ostracismo, banimento de todos aqueles que criavam problemas políticos ou outros tipos de situações, banimento por 10 anos de Atenas. Sociedade, classe A, os eupátridas, os cidadãos, a nobreza. Classe B, os metecos, os estrangeiros, pagavam impostos e serviam ao exército. E os escravos, classe C, prisioneiros de guerra ou dívidas, que depois de Solon, obviamente, prisioneiro por dívida vai desaparecer. Essa é na verdade, parte 4, período arcaico, Atenas. Nós vamos agora partir para o período clássico. Obrigado pela atenção, forte abraço, pedindo a sua inscrição e o seu like. Um abração do professor Marcão. Fui!